perpendicularmente a um feixe. Então, o feixe está chegando aqui, foi colocado ali o polarizador 1, e o polarizador 3 estão cruzados, ó. Um está vertical, o outro é horizontal. E aí o do meio, olha só que doideira. O do meio foi colocado com um ângulo de 45 graus comparado ao primeiro. Aí ele diz o seguinte: qual a fração de intensidade incidente do feixe não polarizado? Aí ele está complementando, né? Que a radiação que está ingressante aqui, ela é não polarizada, ele não tinha informado assim. É transmitido pela pilha. Aqui a gente já dá um nó na cabeça, por quê? Quando a gente discute a forma da polarização, eu acho que a tendência de vocês é falar assim, não vai passar nada. Porque se eu tenho uma polarização vertical aqui e uma horizontal no final, o que acontece é que nada vai passar, porque a gente viu que quando eu cruzo dois polarizadores, ou seja, tem luz não polarizada aqui, põe um vertical, põe um horizontal, o que acontece do lado de cá? Zero. A gente viu, inclusive, a imagem. Só que a polarização é como a gente discutiu agora há pouco e citou a expressão. Ela é um parâmetro, ela é uma característica daquela onda. Ela não é um caráter que você faça ele como se fosse eliminatório, né? É como eu pegar, por exemplo, a direção de um carro e poder manipular essa direção durante o movimento do carro. Então a polarização não é um elemento estabelecido como a cor, por exemplo, é branco ou preto. Não, ela é um elemento mutável. Então o que acontece é o seguinte, que quando eu estabeleço essa polarização e na sequência aplico um filme nessa posição, o que acontece é pela lei de Malus, aqui nessa polarização eu vou conseguir extrair ainda um percentual de polarização que é componente dessa. Então, primeiro, passando pelo primeiro polarizador, 50% da intensidade já foi eliminada. Quando eu passo pelo 45, pela lei de Malus, a gente viu ali, né, que no polarizador 2, nós teremos polarização 1 vezes cosseno ao quadrado do ângulo. Então vai ter um resíduozinho aqui, que é bem diferente de zero. E se eu comparar esse resíduozinho aqui, desse resíduozinho ainda tem parte de informação que está nessa polarização. Então o que vai sair aqui é diferente de zero. Vai ser um componentezinho bem pequeno comparado ao que tem aqui, mas ainda assim persistente lá. E aí como que a gente resolve então esse problema? Eu vou separar os Is aqui conforme o filme. Então a intensidade original é I0, a intensidade 1 é aquela que passou pelo polarizador 1. Então passando pelo polarizador 1, 50% do que chegou. Chegando ao polarizador 2, o que eu tenho? A intensidade que chegou até o 1 vezes cosseno do ângulo entre o 2 e o 1. Então, cosseno entre eles é o 45 graus. Então, substituindo aqui nessa etapa, nós temos então que a intensidade inicial sobre 2, que é a intensidade 1, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, dividido por 2. Então, a intensidade 2 fica sendo I0 dividido por 2 vezes 2 quartos. Então, a intensidade 2, na verdade, ela equivale a 1 quarto da intensidade original. Aqui vai acontecer um fenômeno bem interessante. Como eu falei, a polarização ela não é uma informação absoluta. Ela é como a direção de um carro. Você pode embutir ali elementos e mudar a trajetória do carro. Aqui o interessante é que, em detrimento de perda de intensidade, seria como se nós pegássemos essa polarização estabelecida e transformássemos para essa. Ou seja, um filme é capaz de transformar a polarização daquela radiação. E aí, no fim desse exercício, a gente vai discutir que, uma vez estabelecida uma polarização vertical, eu consigo atuar com um número maior que 1, né, de filmes, de forma a transformar essa polarização vertical em horizontal. E aí a gente vai finalizar aqui o exercício. Ó. Se no filme 2
restou 1/4 de intensidade, então após o filme 3, quer dizer, o ângulo do filme 3 comparado ao filme 2, também é de 45 graus. Então a intensidade saindo do filme 3 fica sendo intensidade 2, também cosseno ao quadrado de 45 graus. Então a intensidade que sai aí do terceiro filme fica sendo intensidade inicial dividido por 4 vezes raiz de 2 sobre 2, também tudo ao quadrado. Então a intensidade 3 fica sendo intensidade sobre 4 vezes 2/4, né? Então a intensidade regressante aí do último filme, nós temos aqui 1/8, né? 1/8 da intensidade original. Então bem menos intensidade do que chegou. E só reforçando o comentário que eu fiz no início, né? Que além da polarização, muitas vezes o que vai acontecer é que o filme também absorve. Então, numa situação experimental, esse percentual pode ser ainda menor, justamente porque o filme absorve radiação para ele. Mas, do ponto de vista apenas da polarização, nós teríamos aí 1/8. 1/8 a gente está falando de quantos por cento? 12, 15? Está em torno de 12, né? Em torno de 12% da radiação conseguiu emergir aí do terceiro filme. Qual a vantagem disso, Milton? Novamente, por que serve esse experimento? Esse experimento está nos mostrando que nós podemos tomar uma polarização estabelecida, vertical, e aplicar meios para criar condições para que eu consiga trabalhar a polarização. Eu consigo dinamizar ela, eu consigo atuar sobre ela. E isso sim é um fato bem interessante. Ela não é algo definitivo ali para aquela informação.